Vamos lá, gente. Apesar aí da torcida da imprensa caipira, petróleo não tem nada a ver com o que aconteceu na Venezuela. E existem razões objetivas muito claras e compreensíveis para Delcy e o Jorge Rodrigues terem sido os escolhidos aí para o governo de transição protegido pelos Estados Unidos. Foram eles, aliás, que traíram o Nicolás Maduro, como eu vou contar mais adiante. Para começar, gente, é preciso entender que não foi o Trump, assim como antes dele não foram os outros presidentes americanos, todos eles envolvidos em algum tipo de grande operação militar, que decidiu se, quando e de que modo ia acontecer a captura do Nicolás Maduro dentro da Venezuela, o primeiro passo da retomada daquele país para o círculo de influência dos Estados Unidos. Essas coisas são decididas por equipes altamente profissionais, lotadas no Pentágono, né, com base em um monte de informações precisas, cruzadas e recruzadas umas com as outras e cotejadas lá com padrões pré-estabelecidos, o mais tecnicamente possível, sobre o que é e o que não é uma grave ameaça à segurança dos Estados Unidos. Os presidentes são apenas apresentados para essas decisões desse Estado-Maior aí do aparato de segurança nacional. E tem alguma voz a acrescentar para balancear o que já está praticamente decidido com algum componente de sensibilidade política. No final das contas, por atribuição constitucional, o presidente é quem assume a decisão e fica encarregado de decidir como vai vender essa decisão para a opinião pública nacional. Mas o fato é que a decisão já está tomada e se algum presidente quiser peitar o que esse staff militar e estratégico apresentar para ele, coisa que até onde se tem registro nunca aconteceu, ele tem que estar preparado para responder pelas consequências. Isso posto, gente, vamos esclarecer. Essa conversa de petróleo e da retomada do que os venezuelanos roubaram dos Estados Unidos no passado é só uma maneira de vender um peixe mais complicado de explicar para a população, numa linguagem com que ela já está familiarizada aí desde as intervenções no Oriente Médio. No caso da Venezuela, gente, o buraco é muito mais embaixo. O que está em tela, mais uma vez, são os minerais estratégicos para a construção de armamentos e de aparatos tecnológicos, mas não é só isso. O que os serviços de inteligência americanos constataram, com irretorquível riqueza de detalhes, né, é que a China estabeleceu e consolidou o controle operacional de todas as áreas de mineração desses elementos críticos, de que o subsolo da Venezuela é muito farto. A China é hoje a detentora de mais de 90% do refino desses minerais, pouco encontrados no território americano, né? E processa tanto o que é minerado na China, como também em muitos outros lugares do mundo que ela vem tratando de ocupar de uma maneira ou de outra. Até o ano passado, porém, né, ela vendia esses produtos em regime de mercado, inclusive e principalmente para os Estados Unidos. Mas no momento da imposição dos tarifaços, né, ela testou pela primeira vez transformar essa vantagem numa arma estratégica e proibiu a venda dessas terras raras para os Estados Unidos, o que ligou um novo e poderoso alarme ali nesses mencionados estudiosos do Pentágono. Olhando mais de perto o que estava acontecendo na Venezuela, eles descobriram que a China não estava apenas comprando esses minérios naquele país como qualquer outro interessado disposto a pagar o preço. Ela se tinha coordenado diretamente com os grupos armados e de segurança do Estado que controlam a Venezuela bolivariana e passaram a controlar diretamente as minas, de modo a ter nas mãos toda a cadeia de produção e de distribuição desses minerais. E tudo isso
transitando por vastos esquemas de lavagem de dinheiro e troca de amabilidades, tanto com esses militares quanto com as outras organizações de origem desses militares, que são aquelas oriundas do tráfico de drogas. O resumo, gente, é que a China tem o controle completo da extração e do processamento dos materiais que alimentam os sistemas de armamento do Pentágono, com o agravante de que esse controle se estende não só ao hemisfério ocidental, como também à vizinhança quase imediata dos Estados Unidos. O Irã é o segundo parceiro desse esquema. Ele montou fábricas de drones no território venezuelano com alcance de 2.000 quilômetros, né? O que abrange todo o território da Flórida e mais o Caribe inteiro. Ou seja, está caracterizada não mais uma venda episódica de armas do Irã para a Venezuela, né, que tem um tipo de classificação no sistema de alarme do Pentágono, mas uma presença militar e industrial do Irã no hemisfério ocidental, que tem outra caracterização pelo Pentágono completamente diferente. Além dos drones, o Irã também está fabricando na Venezuela sistemas de mísseis antinavio e de lanchas de ataque rápido. Ou seja, ele construiu um aparato com capacidade ofensiva a 1.930 quilômetros do território americano. E tudo isso está combinado com as redes operacionais de ninguém menos que o Hezbollah. Essa parada, gente, vem evoluindo há tempo e todos os esforços diplomáticos ou de pressão econômica para reverter esse processo do Irã na Venezuela fracassaram. E, finalmente, tem o componente russo. O Putin mantém na Venezuela 120 conselheiros militares de alto nível, né, comandados por um general que comandou grandes operações na Ucrânia e se tornou célebre pela destruição de uma grande barragem de produção de energia hidrelétrica, né, que produziu inundações catastróficas lá naquele país. Esse cara treina os venezuelanos em inteligência, especialmente guerra eletrônica, vigilância doméstica, operações com drones e formação de forças especiais. Em colaboração com especialistas chineses, eles criaram um sistema de retransmissores de comunicação que hoje é tido como uma rede eletromagnética cobrindo toda a extensão do Caribe. E, para finalizar, fornecem armamento continuamente. Os de defesa aérea, idênticos, aliás, fracassaram miseravelmente, tanto no Irã contra Israel no ano passado, como nesse ataque americano à Venezuela. Mas isso resulta no que o Pentágono classifica como um aparato de infraestrutura militar adversária dentro do alcance territorial americano. É um esquema integrado no qual os sistemas de comunicação chineses sustentam os radares russos e a produção de armamentos iranianos se beneficia das cadeias de suprimento chinesas. E os instrutores russos ensinam todos eles a usar isso da melhor maneira possível e todos juntos seguram a ditadura bolivariana. A Venezuela, em resumo, gente, se tornou o único lugar do hemisfério ocidental em que os três principais inimigos dos Estados Unidos estabeleceram uma presença operacional simultânea. E essa convergência transformou a Venezuela de um narco-estado problemático em uma ameaça estratégica que ultrapassou de longe o limite de tolerância do Pentágono. Eu dou mais detalhes para quem se interessar sobre para que servem e qual o grau de dependência dos Estados Unidos desses metais raros na versão em texto dessa matéria que está aí embaixo. Mas, enfim, é tudo isso que explica a solução Delcy Rodrigues. As informações daqui em diante, gente, são do Gustavo Azócar, que é um venezuelano, doutor em ciência política, professor da George Washington University e consultor político e escritor. Diz ele que até 3 de janeiro passado, o poder na Venezuela estava dividido em 4 grandes polos.
o Nicolás Maduro e a Cília Flores, mulher dele, o Diosdado Cabello, o Vladimir Padrino Lopes e a Delcy e o Jorge Rodrigues, que são irmãos. Na primeira tentativa, e a primeiríssima, segundo ele, se deu lá no primeiro mandato do Trump, né, os americanos tentaram organizar a transição com o Vladimir Pedrino Lopes. E as negociações foram longe, mas ele nunca entregava o que ele combinava. O ex-ministro do Petróleo, Tarek El-Aissami, né, tentou se aproximar dos americanos para liderar a transição. E o Padrino Lopes atuou junto à oposição venezuelana para conseguir o sim dos Estados Unidos para essa solução. Mas aí foram os americanos que não aceitaram. Esse El-Aissami era profundamente comprometido com os iranianos e com o Hezbollah. E no fim das contas, o Maduro ficou sabendo da tramóia, acusou o El-Aissami de traição e meteu ele naquela terrível prisão helicoide. Durante o governo interino do Juan Guaidó, entre 2019 e 2023, essas negociações já estavam em curso. Mas a situação naquela época era parecida com a de hoje. O Guaidó não tinha nenhuma ascendência sobre os militares e as milícias armadas, e os Estados Unidos não conseguiram convencer ninguém do resto da cúpula da viabilidade de uma transição com ele. Quando chegou o final de 2025, com a intermediação dos reis do Catar, e são sempre eles, hein, foi feito o contato com os irmãos Rodrigues. O plano era tirar o Maduro de cena e impulsar a Delcy, mantendo o Jorge, irmão dela e presidente da Assembleia Nacional, como regra 3, se alguma coisa acontecer com a Delcy. Qualquer tentativa de entendimento com o Padrino Lopes, né, que controla o exército, né, foi descartada porque ele já tinha traído acordos anteriores com os americanos. E a mesma coisa com relação ao Diosdado Cabello, né, que controla as milícias bolivarianas, está até o pescoço no tráfico de drogas e é o mais sujo dessa troika. E aí, o que é que garante esse acordo? Nada de absolutamente concreto, né? O fato é que, descartado o Maduro, o que restou eram duas pernas do tripé do poder que se apoiam em armas e uma terceira que não tinha essa força. Agora ela tem, pelos americanos, mas pelos dois lados. Um para garantir a Delcy contra os outros dois, e dois para constranger a Delcy a abrir a Venezuela para uma nova realidade. E aí vem a conclusão do Azócar. Esse filme está só começando.